Olá pessoal, como é que vocês vão? Espero que muito bem. Para quem não me conhece, já me apresentei, vou me apresentar de novo, somente na primeira edição. Meu nome é Marcelo Homem de Melo, vou ser o tutor de vocês nesse curso, nesse mini curso, Campo de Força, Gestão de Mudanças, tá bom? Então, vamos nessa, que é bom a beça, vamos fazer um cursinho bacana, depois da live que vocês assistiram aí comigo e com o Kaique. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Vamos nessa. Já conversei com vocês, já falei que a análise de campo de força é um estudo, inicialmente, né, desenvolvido por Kurt Lewin, que era um psicólogo alemão, que depois radicou-se nos Estados Unidos. O forte dele foi a pesquisa social. Né? Ele pesquisou bastante o ser humano, ele pensou bastante, ele refletiu bastante. Não é à toa que ele é um dos psicólogos mais comentados em pleno século XX e XXI. Então ele está na lista ali dos maiores e dos melhores, o Kurt Lewin. Então, não pensem que ele é um psicólogo qualquer, ou que ele é um psicólogo de menor monta, de menor importância, porque de fato ele não é. Um cara bem focado na realidade dele, falou bastante do ser humano e do campo de força. Toda vez que você ouvir campo de força, a palavra campo de força, entenda que é o meio a qual o ser humano está sendo submetido. Então, campo de força é nada mais, nada menos que as forças que envolvem o ser humano. Forças positivas, forças negativas, quer seja no seu ambiente pessoal, quer seja no seu ambiente profissional, na sua vida afetiva, na sua vida sentimental. Lewin é um cara que foi bastante lembrado no coaching, a gente trabalha bastante com ele. Essa ferramenta campo de força é uma ferramenta que a gente utiliza muito no coaching, principalmente quando a gente vai a fixar metas, propósito e objetivos. Então a gente usa campo de força para medir as variáveis do meio ambiente interno, do meio ambiente externo, para entender o que é que de fato aquela pessoa está falando, né, do que de fato aquela pessoa está pensando quando ela fala de objetivos, quando ela fala de metas. Então, vamos falar de objetivos? Sim. Vamos falar de metas? Sim, claro, devemos. Não é como a gente tem falado nas ferramentas anteriores. Que, aliás, é isso, né? A gente falou aí, essa é a 9ª ferramenta, todas as ferramentas a gente vem falando de desenvolvimento pessoal e esbarra nessa questão do psicológico, do pessoal, do profissional, sempre a gente vai esbarrar nisso, não tem como ser diferente. Então, o Lewin leva essa carga, né? É uma ferramenta para diagnosticar as mais diversas situações, daí promover a otimização de resultados. Então, é isso que a gente quer. A gente quer sair do ponto A, que é um ponto de parada, um ponto de estagnação, e quer ser promovido a algo melhor, a algo mais potente. A gente quer sempre estar evoluindo. Então, campo de força são as forças que vão atuar sobre o indivíduo para que ele progrida, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. É isso. Então, a análise do campo de força atua de forma que cada situação que apresentar forças de propulsão e forças de retenção. Então, a gente tem para tudo e para qualquer coisa fatores positivos e fatores não tão positivos. Né? Os fatores positivos são todas as forças propulsoras que nos coloquem para frente, que nos impulsionem, que nos levem a algum outro lugar. E as forças de retenção são aquelas forças que nos jogam para trás, que nos limitam, né? Que deixam a gente preso. Uma analogia boa que eu faço sempre é aquela bola de ferro que os presos usam nos desenhos animados, aí usavam na antiguidade. Então, tudo que ficar bola de ferro amarrado no meu pé, impedindo que eu me desenvolva com tranquilidade, que eu mantenha fluido, são forças de retenção, que não vão me ajudar e que na plataforma a gente mede isso. Né? A plataforma ela tem esses indicadores, ela aponta isso, ela aponta os campos que são propulsores e aponta os campos que são restritivos. Não é? Isso é a ferramenta de força que a gente vai trabalhar com vocês. Nos processos de coaching, ela também, conforme eu falei no slide anterior, atua com os questionamentos básicos. Né? A gente vai refletir, vai ajudar a gente a refletir
sobre aquela situação que a gente almeja, aquela situação que a gente imagina, que a gente vai se deslocar do ponto A para o ponto B, onde a gente quer chegar. Então ela vai ajudar a gente a pensar bem nisso. Então, bem utilizada a ferramenta Campos de Força nos processos de coaching, de mentoring, de PNL. Também usada nas organizações, para que a gente meça as forças favoráveis e contrárias de qualquer ação que a gente vá tomar. Então, é comum, se você trabalha comigo, se você é meu aluno e você me faz algum questionamento ou vem me trazer algum projeto, eu sempre vou te fazer essa pergunta: o que eu ganho, o que eu perco? O que você ganha ou o que você perde? Então, o que você ganha é o ganho e perda, é aquilo que vai te jogar para frente. O que você perde é aquilo que vai te jogar para trás. Então, essa ferramenta ela é bastante interessante nesse sentido de medir as forças favoráveis e as forças negativas de qualquer atitude da administração média ou alta. Então, é onde a gente enxerga o jogo dentro de uma organização. Não tem uma área, não tem um setor, não tem um departamento de uma organização que não tenha que pensar antes de tomar decisões no que é ponto favorável e no que é ponto negativo. Quando a gente está fazendo uma consultoria dentro de uma organização, independente do que a gente esteja lá, do que a gente esteja contratado para fazer, a gente sempre vai estar medindo o que é ponto forte, o que é ponto fraco, o que é ponto favorável ou o que é ponto desfavorável dentro daquela proposta, dentro daquele momento que a organização vem passando e para o qual ela nos contrata para emitir um prognóstico ou um diagnóstico situacional. Então, nada é feito numa organização sem a gente medir o campo de força. Não é? O que tem no mercado que vai atuar em cima daquela organização, em cima daquele ponto, o que é positivo, o que é negativo, como é a visão do consumidor, como é a visão da concorrência, como é a visão dos stakeholders. Então a gente está sempre medindo isso. Nunca a gente vai fazer nada sem medir o campo de força. Né? O que é interno, o que é externo, que vai atuar em cima da gente. Então, vai solar lá com o SWOT, e também tem essa peculiaridade, né? Ver pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Vai somar também força lá com o roadmap, né, que vai te ajudar a você sair do ponto A para o ponto B, começando pelo ponto B, voltando para trás. Então, todas essas ferramentas que a gente já vem comentando com vocês, elas têm em algum ponto, em algum momento, essa visão, né, do que é favorável, do que não é favorável, do que é restritivo e do que é impulsionador. Então, é em cima disso que a gente trabalha especificamente nessa ferramenta campo de força. O comportamento, então, a gente tem vamos ver alguns suportes da teoria. Né? O comportamento de um indivíduo, lembre-se que está falando de comportamento, resulta num conjunto de fatores que coexistem no ambiente. Então, além do nosso comportamento, né, das nossas atitudes, a gente tem que coexistir no meio ambiente. Esses indivíduos envolvem suas atividades, né? Um conjunto de fatores que inclui família, profissão, trabalho, política, religião, etc. Então, todos os fatores para os quais nós somos submetidos, quer sejam eles fatores internos ou fatores externos, a gente tem que estar sempre pesando e entendendo. Então, esse é um primeiro dos pilares da teoria, que o indivíduo ele é um todo, não é? É o indivíduo em si e o meio ambiente que ele habita, que ele frequenta, também interage, impulsiona ou restringe esse indivíduo dependendo do tipo de força. Ela pode ser favorável ou contrária. Suporte 2. Tais fatores, né, que a gente falou anteriormente, família, profissão, trabalho, política e religião, estabelecem uma relação dinâmica de interdependência, ou seja, está tudo interligado. É que a gente chama de campo psicológico. Dessa forma, constrói o próprio espaço de vida do indivíduo, definido como se percebe e interpreta o ambiente externo que o rodeia. Então, essa é a história. A gente não é nada sem considerar o ambiente externo, o ambiente onde a gente habita, o ambiente onde a gente vive. É muito legal, muito bacana a gente pensar no indivíduo só, né? Normalmente, egoisticamente, a gente pensa só na gente, mas não pode ser assim, porque a gente recebe ações. Da mesma maneira que a gente influencia o meio ambiente também influencia a gente. Então, o ambiente externo, o ambiente que nos rodeia, é uma das forças propulsoras ou restritivas à nossa volta. E a gente não pode deixar de levar isso em consideração, com o risco de não ser estrategicamente bem posicionado e acabar perdendo
espaço ou acabar perdendo a regra do jogo. Campo ou espaço, né? Eu falei que o Levine estudou bastante o campo social, né? Que ele também chama de espaço psicológico. E ele fala aí, né? Esse palavrão, fenomenologicamente. Acho que todas as nossas lives aí eu nunca pronunciei uma palavra tão longa. Fenomenologicamente. Né? Então, todo indivíduo é um fenômeno de um espaço, de um campo que ele habita. E está tudo interligado, né? Ele, o grupo, tudo faz parte do mesmo contexto. Então, tudo o que esses reconhecem, que os indivíduos reconhecem, está envolto na sua existência, né? Que engloba os vetores, valências, forças, religião, lugares, camp. Camp está ligado diretamente a experiências vividas, ou seja, fantasias, desejos, temores, necessidades, tanto individuais como grupais de indivíduo. Então, o campo ou espaço psicológico a qual todos nós estamos expostos, fenomenologicamente falando, repetindo, fenomenologicamente falando, né? Repitam comigo aí, fenomenologicamente falando, interferem e vão somar, vão diminuir ou vão subtrair, impulsionando ou restringindo o indivíduo nos seus atos, nas suas ações. Então, você pode pensar que não, mas somos produtos do meio, sim, né? De vetores, aquilo que foi para frente, de valências, aquilo que é validado, né? Pesos e medidas, forças, oportunidades, fraquezas, religiões, não interessa qual a crença, lugares, campi ou experiências, fantasias, desejos, temores, necessidades, tudo isso vai estar com a gente o tempo inteiro e a gente, na maioria das vezes, não considera isso. A gente acha que está sozinho no planeta, caminhando sozinho, que os nossos atos, as nossas ações só afetam quem está na nossa casa, quem está com a gente próximo. E isso não é verdade. Nossos atos e nossas ações influenciam o todo e reverberam no todo, dos nossos mais próximos, dos nossos mais distantes, daqueles que estão diretamente ligados a nós, filho, mãe, pai, esposa, esposo, mas também reverbera naqueles que não estão tão próximos, né? Mas que lidam com a gente o tempo inteiro. Você quer ver um exemplo? Você sai de casa desequilibrado, você sai de casa, você tem lá uma discussão doméstica qualquer, a tendência quando você entrar dentro do carro e for para o trânsito é ser um motorista agressivo. Se você teve um desentendimento no trabalho e vai para a tua casa, a tendência é que você leve para a tua casa o problema do trabalho. E assim sucessivamente. Se você teve um dia bom, um dia positivo, um dia alegre, festivo de realizações, a tendência é que você leve para a tua casa esse comportamento. Vai ser extensão do teu trabalho. Do mesmo jeito, você teve um perrengue em casa, saiu de casa irritado, não foi de carro, foi de ônibus, foi de metrô, foi de trem, e o cobrador ou o bilheteiro te olhou com uma cara estranha, ou alguém na plataforma de embarque te olhou com uma cara estranha, tem uma séria possibilidade de você encarar aquilo de forma negativa e ser uma pessoa reativa, ativando aquele sentimento que não é muito bom, mas que todos nós temos dentro de nós, sentimento de raiva, sentimento de ira, né? E a grande possibilidade de descarregar no outro aquela frustração que a gente está sentindo e que a gente adquiriu lá na nossa casa, lá no nosso ponto de origem, nosso ponto de destino. Então, não achem, né, que a gente não é produto do meio, porque somos sim produto do meio, e quem disser que não é porque vive isolado numa ilha. E mesmo assim, se você está isolado numa ilha e resolve fazer suas necessidades básicas, o teu número 2 em algum lugar inapropriado, você já vai gerar para você ali um monte de prejuízo, né? Então a gente não pode achar que é o centro do universo e que só o nosso umbigo é que importa, porque em volta da gente tem todo um movimento. Então Levine fala exatamente disso tudo, né? E a gente tem que levar em consideração o Levine, porque ele é o cara que pensou nisso antes. Enquanto todos os outros estavam falando só do indivíduo, Levine estava falando do indivíduo diante ao meio, né? Atuando e sendo atuado pelo meio ambiente. Então é isso, pessoal.
Estamos perto aí de encerrar essa lição, vamos entrar no 15º minuto e vamos se preparar para a lição número 2, que a gente vai fazer algumas definições mais específicas do que é campo de força e vamos teorizar um pouco menos. Embora tenha que ficar bem claro na mente de vocês, espero que tenha ficado essa história do campo ou do espaço. Campo ou espaço que você habita, que você interage, quer seja o teu espaço corporativo, o teu espaço afetivo, o teu espaço residencial e de família, tudo isso são espaços, tudo isso são campos e cada um deles tem pontos positivos e pontos negativos, pontos propulsores e pontos destrutivos. Muito cuidado com a bola de aço presa no pé, que vai fazer com que você se desloque com mais dificuldade, tá bom? Então, muito obrigado a todos, agradeço para vocês terem ficado comigo aí até o final dessa primeira edição. Vamos preparar para a próxima. Obrigadão, até já, tchau, tchau.